Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje eu quero tecer uma reflexão sobre as manifestações brasileiras assim que o juiz apitou o final da partida envolvendo Argentina e Espanha, partida final da Copa do Mundo deste ano de 2026 e que culminou com o título, o bicampeonato mundial da Espanha. Eu quero tecer algumas reflexões acerca da manifestação de muitos brasileiros, manifestação que eu senti aqui sem sair de minha casa, devido à quantidade de fogos que foram soltados ao término da partida. E eu quero tecer uma reflexão recorrendo à filosofia de Nietzsche, que está, a filosofia nietzschiana, mais especificamente, presente neste livro, A Genealogia da Moral. Pois assim que o jogo, na verdade, assim que saiu o gol da Espanha e eu ouvi aquele barulho incessante de fogos, barulho esse que se repetiu ao término da partida, culminando com o bicampeonato espanhol, logo me veio à mente esta obra do filósofo Nietzsche, a genealogia da moral. E eu quero nesta ocasião pensar aquela manifestação acerca do que Nietzsche escreveu neste livro. Ora, diante daquela manifestação, que Nietzsche teria dito aos brasileiros que soltaram fogos, que celebraram a vitória da Argentina? Desculpem, soltaram fogos diante da derrota da Argentina. Eu vou falar sobre isto, mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de conhecimento, um pouco de cultura. Aqui nós levamos até vocês conteúdos nas áreas da filosofia, da física, da literatura, áreas com as quais temos afinidades acadêmicas, com as quais temos formação acadêmica, áreas que nos apaixonam, né? Eu particularmente sou apaixonado por essas áreas e aqui nós nos propomos a isto, a compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que dentro dessas áreas nós estudamos, pesquisamos, refletimos há longos anos. Portanto, você que também é um apaixonado pelo conhecimento, pela filosofia, pela física, pela literatura, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, divulgando esse espaço com outras pessoas, fazendo a sua inscrição se não fez, deixando o seu like se tiver gostado desta reflexão ao final do vídeo. Isso nos ajuda bastante. Portanto, espero contar com vocês a fim de que nós possamos levar essas lições a um número cada vez maior de pessoas, né? Bem, como eu já antecipei, assim que a Espanha fez o seu primeiro gol e depois, com o término da partida, que consagrou o bicampeonato da Espanha e, consequentemente, a derrota da seleção argentina na final da Copa do Mundo de 2026, logo me veio à mente esta obra do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que intitulada A Genealogia
moral, e obra que foi uma leitura obrigatória entre aspas, né? Aquele tipo de leitura que você tem que fazer logo no início da graduação em filosofia, né? Esse é o tipo de obra que nenhum aluno de filosofia pode concluir o seu curso sem ter lido, estudado a genealogia da moral. É uma das grandes obras do pensamento filosófico ocidental. E quando me deparei com a celebração de muitos torcedores brasileiros com a derrota da Argentina, esta obra do grande filósofo alemão Nietzsche me veio à memória, sobretudo por conta daquilo que Nietzsche teria a dizer aos brasileiros que comemoraram a derrota da Argentina. E não foram poucos, quiçá a maioria do povo brasileiro estava torcendo pela seleção espanhola, né? Por conta desta rivalidade entre brasileiros e argentinos, uma rivalidade futebolística, né? Uma rivalidade que é muito sintomática no futebol, já uma rivalidade tradicional, né? E por conta disso, boa parte dos brasileiros estava torcendo contra a Argentina, portanto, torcendo pela Espanha, né? Depois do jogo, eu fui acompanhar algumas mídias mais alternativas, né? Alguns canais jornalísticos que se propuseram a discutir, a debater, né, a final da Copa do Mundo, e eu me deparei com algumas manifestações favoráveis à Espanha em detrimento à Argentina, algumas por razões políticas e ideológicas, e aqui não vem ao caso, né? Não quero dar a uma partida de futebol proporções políticas, como muita gente deu, né? Proporções que, inclusive, tangenciaram o absurdo, né? Flertaram, inclusive, com um discurso xenofóbico, né? Por exemplo, algumas pessoas torceram pela Espanha em detrimento da Argentina por afirmarem que os argentinos são racistas, preconceituosos, né? Ora, uma pessoa que torceu pela Argentina, que torceu pela Espanha, torceu para a Espanha, sob a alegação de que a Argentina é um país racista, ora, flertou com um discurso xenofóbico. Ora, qualquer pessoa minimamente informada acerca dos argentinos sabe que a maioria esmagadora argentina não é racista. Muito pelo contrário, os argentinos são extremamente acolhedores com os estrangeiros, né? Ora, é claro que há racismo na Argentina, como existe racismo no Brasil, né? Como existe racismo na Espanha, né? Ora, basta-nos aqui rememorar os conflitos étnicos, racistas, xenofóbicos que há entre bascos e catalães, né? Só para ficar nesse exemplo, mas só para ficar num exemplo. Então, racismo existe na Argentina, tanto quanto existe no Brasil e na Espanha e outros países do mundo. Portanto, este argumento pseudopolítico, pseudo-ideológico de que torcer pela Argentina
equivaleria a torcer pelo racismo argentino, não se sustenta pelas razões que eu já expus. Mas eu não quero fazer aqui desdobramentos políticos acerca de uma partida futebolística, né? E nesta Copa nós tivemos muitas ocorrências de natureza, muitas situações de natureza estritamente política, né? Como em todas as Copas do Mundo, mas me parece que esta aqui foi a Copa mais politizada de todas as Copas, né? Começar pela intervenção arbitrária do presidente da FIFA, Gianni Infantino, que anulou o cartão vermelho lá do jogador estadunidense, né, do jogador norte-americano Balogun, devido à ingerência do presidente norte-americano Donald Trump, né? Então, para ficar apenas um exemplo, sem mencionar os outros, o problema do juiz iraniano, da própria equipe iraniana, né, que não podia, que só podia jogar nos Estados Unidos, depois embarcar para outro país, né, não podia ficar concentrada lá nos Estados Unidos por conta desta guerra, né? Enfim, nós tivemos muitas manifestações de natureza política, né, nesta Copa, mas a minha proposta aqui não é recorrer aos desdobramentos políticos que se deram a partir da disputa do título mundial envolvendo argentinos e espanhóis. Minha intenção aqui é mostrar, apresentar a leitura ou a interpretação que Nietzsche faria acerca da manifestação de muitos brasileiros após a derrota da Argentina, que foi uma manifestação, que foi uma verdadeira celebração, né? Foi um verdadeiro festejo, né? Acerca da derrota argentina. E este livro, A Genealogia da Moral, cai como uma luva para nós entendermos, para nós compreendermos qual o diagnóstico, qual a análise que Nietzsche faria acerca desta manifestação brasileira. Manifestação de um povo cuja seleção sequer chegou às quartas de final. Manifestação de um povo cuja seleção está há 24 anos sem a conquista de um título mundial e vai amargar mais 4 anos sem este feito grandioso no futebol, né? Manifestação de torcedores cujo alento após a desclassificação de sua seleção, seria torcer contra a Argentina. Ora, este sentimento, esta postura ao filósofo Nietzsche se assemelharia à postura, por exemplo, de judeus que viveram no contexto do jugo imposto sobre o Império Romano e que, por conta desse seu estado de servidão, acabaram criando um lugar para o dominador e outro lugar para o dominado. Ora, por meio da genealogia da moral, e o título da obra já é autoexplicativo, né? Genealogia da moral, que Nietzsche se propõe a fazer aqui, é buscar a genealogia,
a fonte, a origem da moral e da moral judaico-cristã, ou seja, da moral que se tornou a moral fundamental do Ocidente. Ora, para Nietzsche, nesta sua obra, a origem da moral judaico-cristã se encontra neste contexto em que Israel tem a sua soberania ou a sua autonomia política cerceada, restringida por conta da intervenção ou do domínio romano sobre a Judéia, sobre Jerusalém. Lembremos-nos que os romanos, por meio de Pompeu, por meio do general Pompeu, vão chegar a Jerusalém, se eu não estiver enganado, entre os anos 63, 61 antes de Cristo, né? Neste período que os romanos chegam a Jerusalém e a tomam, né? E fazem de Jerusalém uma província romana. Ora, neste contexto de dominação romana sobre Israel, que o povo judeu vai, e isto e isto depois vai adquirir contornos mais expressivos, cores mais fortes, quando sob este contexto de dominação política, o pensamento judaico-cristão cria duas figuras, né, dois locus, dois lugares que se destinam, um aos dominados e outro aos dominadores. Ora, quais são esses lugares? Este destino metafísico endereçado para aqueles que foram virtuosos neste mundo, e outro lugar metafísico para aqueles que viveram sob o domínio, sob a influência de seus vícios. Ora, quais seriam estes lugares endereçados ou destinados ao colonizador e ao colonizado, ao dominador e ao dominado? Ora, estes lugares, como vocês já devem ter pressuposto, são o céu e o inferno. Ora, Nietzsche, na Genealogia da Moral, vai afirmar que céu e inferno surgem no pensamento judaico-cristão a partir deste contexto de dominação política de Roma sobre Jerusalém, sobre a Judéia, sobre a Galiléia, enfim, sobre o antigo Israel. E por que o pensamento judaico-cristão cria neste contexto as figuras do céu e do inferno? Ora, Nietzsche vai afirmar que o pensamento judaico-cristão cria estes lugares para expressar todo o seu dissabor, todo o seu ódio, toda a sua ira em relação a esta sua condição de povo dominado, de povo
de povo subordinado, submetido aos ditames de um grande império. Ora, o que Nietzsche irá afirmar é que, uma vez derrotados pelos romanos, os judeus, para expressarem, os judeus cristãos, né, para expressarem seu desejo de vingança pelos romanos, criaram o inferno para os maus, e entendam, os maus aqui, sobretudo os romanos, e o céu para os bons que foram derrotados pelos romanos, que foram subordinados aos romanos, que acabaram se tornando escravos dos romanos. Ora, o que Nietzsche está afirmando aqui é que estes destinos, estes lugares metafísicos, céu ou inferno, representam acima de tudo, ou expressam acima de tudo, o sentimento do judeu cristão diante deste estado de dominação e de servidão. Portanto, a moral, vai dizer Nietzsche, a moral, esta nossa moral judaico-cristã, é uma moral que surge, que nasce do nosso ressentimento. E quando eu digo nosso aqui, eu digo nosso devido à nossa formação judaico-cristã, né? Nosso devido à relação, à influência que o Ocidente sofreu do pensamento judaico-cristão. Ora, o que Nietzsche vai afirmar é que o céu e o inferno são expressões, acima de tudo, de uma moralidade que é uma moralidade que nasce da inveja. Da inveja de quem? Da inveja do derrotado, da inveja do fracassado, da inveja do vencido, que para se vingar do vencedor, que para expressar toda esta inveja, este ressentimento em relação ao vencedor, criou um lugar para destinar o vencedor, e o lugar não poderia ser pior, o inferno, e outro para se endereçar e se deparar com uma espécie de recompensa ou de um triunfo metafísico definitivo sobre o vencedor, que neste contexto histórico era o Império Romano. Portanto, a nossa moral judaico-cristã é uma moral do ressentido, é uma moral do fracassado, é uma moral do vencido, é uma moral do invejoso, é uma moral do escravo. Ora, o que Nietzsche está afirmando é que esta nossa moralidade judaico-cristã, que nasce do ressentido, na verdade, é uma moral judaico-cristã dos fracos, dos derrotados, dos submissos. E, portanto, não é uma moral do forte, do vencedor, daquele que triunfou, do corajoso, do aguerrido, daquele que conquista. Esta nossa moral é justamente o oposto, é a moral do derrotado, do invejoso, do ressentido e do escravo. Bem, o que Nietzsche teria a dizer a nós brasileiros que celebramos
a derrota da Argentina. Ora, Nietzsche certamente diria que esta nossa celebração não passaria de uma expressão da nossa inveja, de uma expressão do derrotado, do fracassado, do vencido, que para se vingar ou para expressar o seu ressentimento, a sua inveja, a sua inveja em relação ao seu arqui-inimigo, e nós sabemos que em termos futebolísticos, o maior arqui-inimigo da seleção brasileira é a Argentina, né? Dos brasileiros é a Argentina, né? E vejam, até em termos futebolísticos, até esta nossa rivalidade, né? É uma rivalidade injusta, por quê? Porque se existe uma seleção que foi mais cruel, foi mais danosa, foi mais agressiva, virulenta com a seleção brasileira, essa seleção seria a Espanha, né? Desculpem, essa seleção seria a Alemanha, né? Porque em 2014, numa semifinal de Copa do Mundo realizada aqui no Brasil, nos massacrou com aquele placar absurdo, aquele placar que até hoje a mídia tem tratado de esquecer isso aí, né? Porque ficar repisando nisso aí é jogar a última pá de cal na seleção brasileira, né? É acabar definitivamente com as expectativas de qualquer futuro possível de uma seleção brasileira que honre a sua história, né? Mas, enfim, quem viveu isso, quem gosta de futebol, quem é apaixonado por futebol, eu particularmente, que que me apaixonei pela seleção brasileira desde a primeira Copa do Mundo que vi, que foi a Copa do Mundo de 1988. Ora, de 1982, perdão, a primeira Copa do Mundo que eu assisti foi a Copa de 1982. Quem viu aquela seleção maravilhosa encantar o mundo, que infelizmente não se tornou campeã do mundo, perdeu na Espanha, né, para a Itália, 3-2, e viu a tragédia lá no Mineirão, uma derrota cachapante da Inglaterra, da seleção brasileira pela seleção alemã, de 7-1. Quem viu isso aí, quem presenciou isso aí, presenciou a pior tragédia, não apenas da história do futebol brasileiro, mas a pior tragédia da história do esporte mundial, né? Portanto, acho que a partir de 2014, se quiséssemos nomear nosso maior arqui-inimigo, futebolisticamente dizendo, teríamos que nomear a Alemanha, porque nenhuma seleção foi mais cruel e levou o futebol brasileiro à pior de suas derrotas, ao pior de seus vexames, a pior de suas crises. Crise esta, vexame este, que nós ainda não superamos, que o futebol brasileiro ainda não superou. Essa seleção teria que ser a Alemanha, né? E não a Argentina. A Argentina nunca foi tão cruel conosco, assim como a seleção alemã, né? Inclusive em 1990, a Argentina tirou a seleção brasileira, se não estiver enganado, também nas oitavas de final, né? Mas
com um placar apertado, né? Um placar extremamente tímido, né? Nós perdemos para a Argentina na Copa da Itália de 90 por 1-0, né? Gol de Canidia, com aquela jogada maravilhosa do Maradona, né? Enfim, né? Quando a Argentina nos submeteu a uma derrota tão acachapante, né? Tão vergonhosa, tão danosa, tão virulenta, né? Então, enfim, e é interessante que quando a Alemanha foi desclassificada, né? E nessas últimas 3 Copas que a Alemanha fez campanhas extremamente medíocres, né? Se eu não estiver enganado, na Copa de 2018, inclusive, a Alemanha sequer foi para a segunda fase da Copa, né? Nessas derrotas da Alemanha, inclusive nesta da Copa de 2026, inclusive acho que nessa, não me recordo se nesta Copa a Alemanha foi tirada pela seleção do Paraguai, não estou me recordando bem, mas enfim, ou a Colômbia, né? Não sei se foi a Paraguai ou a Colômbia que tirou a Alemanha nesta Copa, não estou me recordando, foram tantos jogos, né? Jogos maravilhosos, que essa Copa foi maravilhosa. Ora, eu não vi uma manifestação como eu vi depois da derrota da Argentina para a Espanha, né? Ninguém soltou fogos, né? Ninguém, e se alguém, é claro, e eu estou convencido disso, que as pessoas que mais celebraram a ponto de soltarem fogos, fazerem todo um estardalhaço, não o fizeram por questões políticas, né? Não o fizeram, eu estou convencido de que essas pessoas não fizeram porque quem estava sendo derrotado ali era um país argentino, era um país racista, como a Argentina, né? Como algumas pessoas acabaram veiculando aí em rede social esse tipo de discurso que, repito, é um discurso extremamente xenofóbico e é um discurso que generaliza um povo de racista que é uma alegação extremamente injusta, uma crítica extremamente injusta, porque a maioria do povo argentino não é racista, muito pelo contrário, é um povo, repito, extremamente acolhedor em relação ao imigrante, e racismo a lá, como existe aqui no Brasil, existe na Espanha e em outros tantos países, né? Ora, quem soltou fogos, né? Quem comemorou desta forma não fez por conta de uma consciência política e até mesmo uma consciência política distorcida, né? Até porque não podemos afirmar que essas pessoas têm uma consciência política, são bem informadas, né? Ora, fizeram porque estão bem informadas acerca do perfil, do caráter do povo argentino. Não estão quando julgam o povo argentino de racista, e não estão também quando não estão bem informados, não são pessoas bem informadas quando soltam fogos, né? Nós sabemos os danos, né, que os fogos causam a crianças que têm transtornos psicológicos, né? Por exemplo, crianças autistas, né, que diante da barulheira dos fogos ficam extremamente atacadas, né? Ficam extremamente perturbadas, né, pelo barulho dos fogos. Barulho este que prejudica também os animais, né? Os animais sofrem muito com esses fogos, né? Então essas pessoas não são pessoas bem formadas, né? Não se alimentam esses discursos xenofóbicos, e não são porque se valem de uma prática para celebrar, para comemorar, que é uma prática que desrespeita, uma prática danosa a crianças e animais, né? Enfim, então não foi uma comemoração, uma celebração que parte de um discurso político, ideológico.
Foi uma celebração por conta de uma rivalidade futebolística, embora eu não esteja aqui demovendo, né, ignorando esse discurso xenofóbico ventilado, vociferado por pessoas pseudo-politizadas, né, pseudo-informadas, né? Mas boa parte das pessoas que comemoraram soltando fogos, bombas, aquilo tudo, foi foi uma manifestação de alegria por conta desta rivalidade futebolística que há entre argentinos e brasileiros. E o que Nietzsche diria sobre isso? Olha, o Nietzsche diria, como você já pode ter antecipado, que esta celebração é a celebração do derrotado. Esta manifestação de alegria é a manifestação de alegria do vencido. É a manifestação de alegria do invejoso que não viu sua seleção ir tão longe quanto a seleção arquinimiga e que, para expressar esta sua inveja, criou um lugar, e este é o segundo lugar na Copa, para desejar que a sua arquinimiga futebolística, a seleção argentina, ocupasse este lugar. O que aconteceu? E quando isso aconteceu, houve toda esta manifestação de alegria. Alegria que para Nietzsche não seria uma alegria autêntica, uma alegria genuína, uma alegria lúcida, uma alegria pura. Por quê? Porque ela parte de um coração ressentido, ela parte de um coração invejoso, ela parte de uma alma ressentida porque é derrotada, ressentida porque não foi tão longe como desejava e como a sua arqui-inimiga argentina foi ressentida porque sua seleção foi derrotada. Portanto, esta alegria dos brasileiros que comemoraram a derrota da Argentina expressa, acima de tudo, a alegria do invejoso, a alegria do vencido, a alegria do derrotado, a alegria do ressentido. Nietzsche certamente identificaria nestes termos a alegria de muitos brasileiros que comemoraram a derrota da seleção argentina. Ora, não vejo nesta celebração efeitos positivos sobre o nosso futebol, sobre a nossa condição futebolística. Esta sim deve ser a nossa preocupação central. E para saná-la, nós devemos canalizar melhor os nossos esforços e a nossa energia. Por quê? Porque, independentemente do sucesso ou insucesso da seleção argentina e de outras seleções, nós continuamos jogando um futebol de derrotados. Nós continuamos jogando um futebol de vencidos, um futebol que, repito eu, foi um futebol que entrou numa crise profunda por conta daquela derrota
sofrida pela seleção alemã em 2014, derrota de 7-1, e que não conseguiu ainda se reerguer de suas cinzas, que não conseguiu ainda se superar e retomar, reencontrar o seu caminho futebolístico. Ora, esta é a nossa atual condição e a pior possível. Portanto, não devemos tergiversar desta nossa realidade, tornando-a mais medíocre, tornando-nos mais medíocres e pequenos, comemorando ou celebrando a derrota do arqui-inimigo, como se a nossa expressão fosse uma expressão de alegria pura, de uma alegria lúcida, de uma alegria serena, e não a expressão de uma alma invejosa, da alma do derrotado, da alma do vencido. Ora, se quisermos expressar uma alegria genuína, decorrente deste esporte que todos amamos, que é o futebol, esta alegria vai depender, acima de tudo, da nossa superação futebolística, desta condição de derrotados e vencidos, humilhados, vexados, pechados, e retomarmos o futebol brilhante com o qual nós encantamos o mundo por muitos e muitos anos. Ora, é esta a celebração, é esta a manifestação, é esta a alegria pela qual nós devemos lutar. A alegria de voltarmos a vencer e vencer um campeonato mundial. A outra alegria, a alegria da inveja, do invejoso, a alegria do derrotado, a alegria do vencido, esta alegria só faz sentido de ser se permanecermos nesta condição de vencidos e derrotados. Portanto, essa alegria só tem sentido de ser quando ela se alimenta da inveja por não chegarmos lá como chegaram os nossos arqui-inimigos. Esta alegria é uma alegria doentia e que devemos curá-la e curá-la o mais depressa possível. Portanto, é nesses termos que Nietzsche interpretaria toda a nossa alegria diante da derrota da seleção argentina pela Espanha. Alegria do invejoso, alegria do derrotado, alegria do vencido. Quiçá daqui a algum tempo eu possa voltar aqui para compartilhar com vocês uma alegria genuína, decorrente de um futebol maravilhoso, encantador, praticado por nossa querida e amada seleção brasileira. Não é dessa geração, que essa geração, graças a Deus, já está passando, né? Já foi, né? Mas de uma geração vindoura que, espero eu, resgate o brio, a grandeza e o orgulho de sermos futebolisticamente brasileiros novamente. Forte abraço a todos vocês, espero que tenham gostado dessa reflexão. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, compartilhe esse nosso espaço com outras pessoas, faça aí a sua inscrição se não fez, deixa aí o seu comentário, se concorda conosco /Nietzsche, né, com Nietzsche
conosco acerca dessa nossa posição diante da alegria desses brasileiros. E em breve, deixa aí os seus comentários sobre esse tema, e em breve nós nos reencontraremos aqui. Forte abraço a todos vocês e até lá.